ele vem, essa cena, ele tá vindo deste não encontro. Ele desistiu do encontro e foi, tipo, foi beber, foi se drogar e virou aquele mulambo ambulante ali. É como se a vida dele tivesse em stand-by, assim, como se ele não, sabe, porque faz parte da tua vida cumprir essas tuas obrigações, né? Que antes da pandemia ele fazia umas festas na casa. E ele colocava junto com os amigos um som alto, tinha aquelas barulhos de festa de jovem. E aí ela me contou assim, eu falei, mas você chegou a dar queixa na polícia desse barulho? Ela falou, cara, a gente fez um pacto aqui na vizinhança. Ulisses, como é que está o irmão da Suzane, o Andrés? Recentemente eu li que ele não estava bem, teve uma série de problemas. Eu publiquei lá no blog, assim, o Andréas, ele tem um dilema, assim, eu acho que das vítimas, ele é pior de todas, assim, tipo, das vítimas que eu digo que, claro que o Manfred e a Marisa, né, morreram, mas assim, das vítimas que estão aqui, o Andrés é o mais impactado, porque ele perdeu o pai, a mãe, ele perdeu a irmã que ele amava, e aí ele perdeu o Daniel, que era o melhor amigo dele, né? Tanto que depois, na reconstituição, eles ainda chegam a se abraçar e tal. Já o Andrés sabendo que ele era o autor da morte dos pais dele. E aí ele pega e manda uma mensagem para Suzane. Ele mandou uma mensagem para ela em 2018. O Andrés mandou uma mensagem, descobriu o WhatsApp dela, ele mandou uma mensagem assim para ela: você é quem eu tô pensando? E aí a Suzane respondeu: olha, se você tem o meu telefone, provavelmente eu sou quem você tá pensando. E aí ele fala assim: não, eu tenho dúvida, porque nem eu usava fotos, né, no WhatsApp. E aí ele colocou assim: eu tenho dúvida, mas me responde qual o nome do cachorrinho que a gente tinha quando a gente era criança. Aí ela responde. E aí a partir dessa conexão, ela não podia sair, ela estava morando em Angatuba, ela não podia sair de Angatuba porque tem aquelas regras da saidinha, não sai da cidade de domicílio. E aí ela faz um jantar para ele e ele sai de São Paulo, pega o carro para encontrar ela em Angatuba, tipo 400 quilômetros. Só que aí na metade do caminho ele não suporta o peso psicológico desse encontro. E aí ele dá a meia volta, vem para São Paulo de novo. E aí eu não lembro, eu acho que você até na época noticiou isso também. E aí eu não sei se você lembra que teve uma época, aí 2018, que tinha umas imagens dele correndo numa vila, que ele tenta entrar numa casa. Isso. E aí a polícia vai lá, os vizinhos chamam ele, nem sabiam que era ele, e aí ele vai preso. Ele tá sujo. Ele tá todo sujo, Isso, todo rasgado. Então, ele vem, essa cena, ele tá vindo deste não encontro. Ele desistiu do encontro e foi, tipo, foi beber, foi se drogar e virou aquele mulambo ambulante ali. E aí, desde então, ele fica nesse dilema, né? Ele herdou todos os bens do pai, que foi, eu acho, isso que você leu, né? Que aí, que eu até publiquei no blog isso. Ele não, na pandemia, o que aconteceu com ele na pandemia, quando todo mundo se recolheu, quando todo mundo ficou em casa, ele se recolheu num sítio. E aí, na pandemia, ele se achou. Tipo assim, o tipo de vida que eu quero é esse. É um tipo de vida recluso, com a cidade toda fechada, né? Vou morar aqui para sempre. A pandemia acabou e ele continuou de quarentena. Ele sai muito raramente do sítio que ele tá morando lá em São Roque. E aí, ele herdou os bens dos pais, mas agora ficou muito claro que ele herdou os bens dos pais para não deixar esses bens com a Suzane, que inclusive ela brigou com ele por esses bens. Mas o que aconteceu? A casa onde a mãe tinha um consultório médico e uma outra casa onde eles moravam antes de se mudar para aquela mansão, ele começou a perder essas casas por dívida com IPTU, porque você sabe, né, quando você atrasa o IPTU, chegar algum momento ali, se você não pagar, a prefeitura leiloa o seu bem, tira a dívida do IPTU e dá o dinheiro para você. Inclusive, ele nunca pagou, quer dizer, ele chegou a pagar, mas depois ele parou de pagar de novo, inclusive a taxa do cemitério onde os pais estão enterrados. A prefeitura chegou a preparar um edital
para levar a sepultura dos pais a leilão, ia tirar a alçada de lá para poder vender aquilo ali. Mas aí um funcionário do cemitério, com pena, porque não era um valor alto, com pena, pagou esse dinheiro para não perder e tentou encontrar ele. E aí um tio dele foi lá, pagou o dinheiro pro cara. Às vezes parece que você pode pagar nem IPTU, tu pode pagar lá anual, pagou anual. Mas quando eu fiz a atualização do livro, já estava atrasado de novo. Olha só. É uma coisa, é como se a vida dele tivesse em stand-by, assim. Como se ele não, sabe? Porque faz parte da tua vida cumprir essas tuas obrigações, né? Se você morar, né? Se você mora, sei lá, fez um financiamento, você tem que pagar todo mês, você tem que fazer as compras do mês, você tem que pagar seus tributos. E ele não. Ele não. Ele comprou um imóvel zerado, novo, um apartamento, lá no Campo Belo. E aí ele nunca pagou o condomínio. Nunca. Aí a administração do prédio entrou na justiça. E aí já tava lá, tipo, quase 45 mil reais de dívida. E aí eles conseguiram, para ele não perder o imóvel, o que o condomínio sugeriu que a justiça fizesse? Que eles conseguissem bloquear a conta bancária dele para tirar o valor que ele estava devendo. E aí, que eu acho que eles já foram benevolentes. E aí eles conseguiram uma decisão que todo mês eles tiram da conta bancária dele o valor correspondente ao condomínio. E o apartamento tá lá. E o apartamento tá lá, porque ele foi lá Pro sítio? Pro sítio ficar recluso. Um outro vizinho que até me procurou também, de uma casa que ele tem lá no Campo Belo, me procurou pedindo se eu tinha o endereço, se eu podia ajudar ele a localizar o Andrés, porque uma das casas estava fechada e estava sendo invadida por sem-teto. E ele falou, cara, tipo, ele nem sabe que está acontecendo isso. E os vizinhos que capinavam, porque via crescendo o mato ali, não, vamos capinar aqui para não parecer que a casa está abandonada, senão os sem-teto vão invadir. As pessoas têm muito carinho por ele. Tem uma mulher, por exemplo, que ela me contou, que antes da pandemia ele fazia umas festas na casa. E ele colocava, junto com os amigos, um som alto, tinha aquelas barulhos de festa de jovem. E aí ela me contou assim, eu falei, mas você chegou a dar queixa na polícia desse barulho? Ela falou, cara, a gente fez um pacto aqui na vizinhança, ninguém vai nem reclamar, porque esse menino é tão infeliz, que eu acho que ele merece esse momento aí de alegria que ele está tendo com esses jovens. Então a gente não vai estragar isso. Então ainda tem isso, né? As pessoas têm essa benevolência com ele, de alguma maneira.